Na madrugada do dia 8 de março de 2021, um menino de apenas 4 anos deu entrada já sem vida em um hospital particular no Rio de Janeiro. O corpo, pequeno e indefeso, carregava marcas que não combinavam com a explicação dada pelos responsáveis, uma suposta queda da cama. Mas, ao contrário do que tentaram fazer parecer, aquela morte não foi um acidente. O que aconteceu com Henri Borel naquela noite chocou o Brasil e escancarou, mais uma vez, o lado mais sombrio da violência doméstica, em aquele que se esconde atrás de sorrisos, selfies e discursos de família feliz. Como um caso envolvendo um vereador influente, uma mãe professora e um menino doce, amado e saudável pôde terminar em tragédia. O que foi ignorado, negligenciado ou acobertado? E por que, mesmo depois de laudos, perícias, mensagens e testemunhos, ninguém foi condenado até hoje? Este é um caso que vai muito além da brutalidade do crime. Ele fala sobre silêncio, omissão e o poder destrutivo das aparências. Fala sobre como a justiça pode falhar mesmo diante do óbvio, e sobre como a sociedade, muitas vezes, prefere acreditar numa narrativa mais confortável. Se você é sensível a temas como violência contra crianças, este vídeo pode conter cenas e relatos perturbadores. Mas é exatamente por isso que ele precisa ser contado. Para que a história de Henri não seja esquecida. Para que o grito que ele não pôde dar em vida ecoe por todos nós. Nos crimes urbanos, hoje, vamos mergulhar nos detalhes do caso Henri Borel em um dos crimes mais revoltantes e emblemáticos dos últimos anos no Brasil. Antes de entrarmos nos detalhes sombrios do caso, é importante entender quem era Henri Borel e um menino que, para muitos, era sinônimo de alegria e ternura. Henri tinha apenas 4 anos, mas sua personalidade doce e inteligente conquistava todos ao redor. Era um garoto ativo, curioso, cheio de vida, que gostava de brincar e de estar junto da família. O carinho dos pais e a alegria dos seus primeiros anos de vida pareciam prometer um futuro feliz. Seu pai, Leniel Borel, sempre foi muito presente e dedicado, apaixonado pelo filho e atento a cada detalhe da sua rotina. Henri tinha uma relação de muito afeto e confiança com ele, e era visível o quanto Leniel se orgulhava do menino. No entanto, essa tranquilidade começou a mudar quando Henri passou a conviver com sua mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, Jairinho. Pessoas próximas começaram a notar que algo não estava bem. O menino, antes tão aberto e sorridente, passou a apresentar medo, e especialmente do padrasto. Relatos apontavam que ele resistia a ir para a casa da mãe e mostrava sinais claros de angústia. Esse contexto inicial é fundamental para compreendermos a complexidade do que viria a seguir. A transformação na vida de Henri não foi um simples acaso, mas um alerta silencioso que, infelizmente, não foi ouvido a tempo. Monique Medeiros conheceu Jairo Souza Santos Júnior e o Dr. Jairinho em meados de 2020. Ele era vereador no Rio de Janeiro, médico e vinha de uma família tradicional da política carioca. O relacionamento evoluiu rápido, e logo ele passou a frequentar a casa de Monique e conviver com Henri. Por fora, formavam um retrato de uma nova família feliz. Mas por trás das aparências, o clima era de tensão, medo e silêncio. A babá de Henri, Taina Oliveira, tornou-se uma peça-chave na revelação do que acontecia entre aquelas 4 paredes. Em mensagens trocadas com Monique, ela relatava episódios perturbadores, crises de choro, relatos do menino dizendo que o padrasto o machucava e até hematomas pelo corpo. Henri dizia frases como "o tio me machucou" e chorava ao saber que teria que voltar para a casa da mãe. Mesmo diante desses sinais alarmantes, Monique não tomou providências. Em vez de proteger o filho, ela pedia à babá que apagasse mensagens, não comentasse com ninguém e ficasse em silêncio. O padrão de omissão ficou evidente à medida que as mensagens vieram à tona durante a investigação. Amigos e familiares também notaram mudanças no comportamento de Henri. O menino passou a demonstrar resistência em ir para a casa da mãe e se apegava ainda mais ao pai. Tudo indicava que algo muito errado estava acontecendo. Mas ninguém poderia imaginar o desfecho trágico que se aproximava. A noite de 7 para 8 de março de 2021 parecia comum para quem olhava de fora. Monique e Jairinho estavam no apartamento do casal, na Barra da Tijuca, com Henri.
por volta das 4h30 da madrugada, Monique chegou com o menino desacordado a um hospital particular, alegando que ele havia caído da cama. Mas os detalhes daquele trajeto e os registros feitos ao longo da noite rapidamente levantaram suspeitas. As imagens do elevador do prédio mostraram Monique carregando o corpo inerte de Henry nos braços, enquanto Jairinho os acompanhava de maneira calma, sem demonstrar desespero. Aquela cena contrastava completamente com a versão de uma mãe desesperada diante de um acidente doméstico. No hospital, os médicos constataram que Henry já estava morto havia algum tempo. Ele apresentava múltiplas lesões, incluindo hematomas, edemas e sinais de agressões anteriores. Ainda assim, Jairinho tentou intervir nos procedimentos, pedindo para que não fosse realizada uma tomografia e pressionando para liberar o corpo rapidamente. Monique, por sua vez, manteve a versão da queda, mesmo diante das evidências. Durante o depoimento inicial, disse que acordou e encontrou o filho inconsciente, sem explicar como ou quando o suposto acidente teria ocorrido. A história era frágil, e os elementos começaram a se contradizer. Foi nessa madrugada que Henry, um menino indefeso de 4 anos, perdeu a vida em circunstâncias cruéis. E foi também nessa noite que as mentiras começaram a desmoronar. Os laudos periciais foram decisivos para desmontar a versão de que Henry havia morrido por uma simples queda da cama. O corpo do menino apresentava sinais claros de violência. A autópsia revelou uma laceração hepática, causada por um golpe tão forte que o fígado foi praticamente partido ao meio, e uma lesão impossível de ser provocada por uma queda comum. Além disso, havia hemorragia interna, edemas no crânio, contusões nos rins, nos pulmões e diversas escoriações pelo corpo. Especialistas classificaram os ferimentos como compatíveis com sessões de agressão prolongadas, indicando que Henry sofreu tortura antes de morrer. Apesar da gravidade dos achados, o trabalho pericial foi alvo de duras críticas. O laudo inicial foi elaborado sem fotos das lesões internas, e o legista responsável deixou de realizar exames complementares. Essa fragilidade técnica abriu brechas para a defesa do casal argumentar que as lesões poderiam ter sido causadas por erro médico no atendimento ou por traumas antigos, e versões que contradiziam totalmente os indícios apresentados. Outro ponto alarmante foi o tempo que a perícia levou para ser concluída, contribuindo para atrasos no processo judicial. Mesmo com os fortes indícios de homicídio, os primeiros dias após a morte de Henry foram marcados por versões contraditórias e ausência de responsabilização imediata. Enquanto isso, a dor da perda e a busca por respostas cresciam. E uma pergunta começava a se impor com força: quem estava tentando encobrir o que aconteceu naquela madrugada? No dia 8 de abril de 2021, um mês após a morte de Henry, Monique Medeiros e Dr. Jairinho foram finalmente presos preventivamente. A decisão da justiça veio após uma série de provas contundentes e laudos periciais, conversas reveladas pela babá, contradições nos depoimentos e um comportamento cada vez mais suspeito do casal. No momento da prisão, Jairinho jogou 2 celulares pela janela do apartamento, e ambos se recusaram a fornecer as senhas dos aparelhos às autoridades. A tentativa de obstruir a investigação foi mais um indício de que havia muito a esconder. Com o avanço do inquérito, veio a primeira grande reviravolta, e Monique mudou seu depoimento. Alegou que estava sendo constantemente manipulada e ameaçada por Jairinho. Disse que, na noite do crime, foi dopada por ele e que só percebeu algo errado ao acordar com o filho desacordado. Passou a se posicionar como vítima e transferiu toda a responsabilidade para o então companheiro. Essa nova narrativa dividiu opiniões e gerou controvérsias. Para muitos, a mudança foi estratégica, uma forma de aliviar sua culpa e obter benefícios judiciais. Para outros, era possível que Monique, de fato, estivesse sob influência psicológica e emocional do vereador. Enquanto isso, Jairinho manteve-se em silêncio absoluto, optando por não prestar depoimentos formais. O casal, que no início do caso parecia unido, agora se encontrava em lados opostos, dando início a uma batalha de versões que só aumentaria a complexidade do processo. Um dos aspectos que mais chocou a opinião pública ao longo do caso Henry Borel foi o comportamento de Monique e Jairinho diante da tragédia. Em vez de demonstrarem luto ou desespero, suas atitudes sugeriam frieza, insensibilidade e até desprezo pela dor da perda. No dia do enterro de Henry,
Poucas horas após a liberação do corpo, Monique foi a um salão de beleza para fazer escova no cabelo. A atitude, vista por muitos como incompatível com o momento, gerou revolta nas redes sociais. A frieza também se refletiu em outro episódio marcante, e Monique sorriu em uma selfie tirada dentro da delegacia, durante uma das idas para prestar depoimento. A imagem viralizou e passou a simbolizar, para o público, a desconexão emocional da mãe com a gravidade da situação. Jairinho, por sua vez, evitava aparições públicas e se refugiava no silêncio. No entanto, seu histórico de comportamento violento começou a emergir. Ex-namoradas relataram episódios de agressão contra elas e seus filhos, sugerindo que o padrão de violência contra crianças já existia antes de Henri. A comparação com o caso Isabela Nardoni se tornou inevitável. Assim como naquela tragédia, o público enxergava em Monique o mesmo perfil de uma mãe que, ao invés de proteger, foi cúmplice e ou ao menos omissa diante do sofrimento do próprio filho. Essas atitudes, somadas às provas do inquérito, fortaleceram ainda mais a indignação popular e reforçaram a pressão por justiça. Com as prisões efetuadas e o inquérito encerrado, o caso Henri Borel seguiu para a justiça. O Ministério Público denunciou Jairinho por homicídio triplamente qualificado, e motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Monique foi denunciada por homicídio por omissão, por ter sido cúmplice silenciosa, mesmo diante de claros sinais de agressão. Apesar da comoção nacional e do clamor por justiça, o andamento do processo foi marcado por morosidade e reviravoltas jurídicas. Ambos chegaram a ser absolvidos da acusação de fraude processual, mesmo após terem ocultado provas, como os celulares destruídos e as mensagens apagadas. A defesa de Monique passou a investir na narrativa de que ela era uma mulher dominada e vítima de violência psicológica por parte de Jairinho. Já a defesa dele manteve-se em silêncio, focando em desacreditar os laudos periciais e levantar dúvidas sobre as circunstâncias da morte. Enquanto isso, o julgamento final não foi marcado até 2025. Passados 4 anos do crime, Jairinho e Monique seguem sem condenação definitiva. O caso, que deveria ser exemplo de resposta rápida e firme da justiça, tornou-se símbolo de lentidão processual, fragilidade pericial e possíveis favorecimentos políticos. Leniel Borel, o pai de Henri, continua atuando ativamente para que o caso seja julgado com rigor. Ele é hoje a voz que representa não apenas o filho que perdeu, mas todas as crianças que ainda não foram ouvidas. A morte de Henri Borel não foi apenas a tragédia de uma criança. Foi a exposição de um sistema falho e familiar, institucional e judicial em que não conseguiu protegê-lo. Henri gritou por ajuda nos seus silêncios, nas suas lágrimas e no medo que sentia do próprio padrasto. Mas, mesmo com os sinais, foi ignorado por quem deveria cuidar dele. O caso também escancarou a omissão materna como um tipo cruel de cumplicidade. Monique não levantou a voz, não agiu, não protegeu. E esse silêncio custou a vida do próprio filho. Jairinho, por outro lado, tornou-se o retrato da violência disfarçada de respeito, influência e poder, e um homem com histórico de abusos que só veio à tona após uma tragédia irreversível. 4 anos depois, sem julgamento, sem condenações definitivas e sem respostas concretas, o caso Henri Borel segue como ferida aberta na memória do Brasil. Um caso que deveria estar encerrado, mas que permanece sem justiça. E no centro de tudo isso está Leniel, o pai que não desiste. Um homem que, diante da maior dor que alguém pode suportar, encontrou forças para lutar não apenas por Henri, mas por todas as crianças que ainda estão em risco. Que a história de Henri não seja esquecida. Que ela sirva de alerta, de ruptura e de mobilização. Porque nenhuma criança deveria morrer sentindo medo dentro da própria casa. Esse foi mais um caso contado aqui no Crimes Urbanos. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Sua participação ajuda a manter essas histórias vivas. A história de Henri é dura, incômoda e revoltante. Mas ela precisa ser contada. Porque enquanto houver silêncio, a impunidade encontra abrigo. E enquanto houver esquecimento, novas vítimas continuam surgindo e muitas vezes dentro de casa, longe dos olhos do mundo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma,
Se você acredita que histórias como a de Henry não podem ser ignoradas, ajude a espalhar essa mensagem. Curta o vídeo, compartilhe com alguém e, principalmente, se inscreva aqui no canal Crimes Urbanos. Aqui, a gente não conta apenas crimes. A gente ecoa vozes que foram caladas. A gente ilumina o que tentaram esconder. Seu apoio não é só número, e ele é parte da luta por memória, por justiça e por mudança. Toda semana, trazemos casos reais que nos obrigam a refletir sobre o mundo em que vivemos. E você pode fazer parte disso. Então ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e deixe seu comentário: o que você acha que falta para que a justiça realmente funcione no Brasil? Porque lembrar não é reviver a dor, é garantir que ela não se repita. Até o próximo caso, pessoal.